Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre, que nós tenhamos uma excelente noite em torno da doutrina espírita, de bastante aprendizado e, principalmente, que possamos praticar todos os ensinamentos
que nós recebemos dessa doutrina. A doutrina espírita sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, que, no meu caso, né, em especial, surgiu como um farol, uma luz iluminando meu caminho e me proporcionando esse exercício diário de promover um ser humano melhor a cada dia, a cada novo dia. E é uma alegria imensa receber todos aqui, porque a gente estar aqui compartilhando ensinamentos, coisas boas, em tempos tão difíceis, tão atribulados que nós estamos vivendo na atualidade, é algo que nós temos que nos sentir muito felizes e muito realizados. Enquanto muitos estão, muitas vezes, no celular ou na internet, atrás de futilidades, nós estamos aqui adquirindo conhecimento. Gente, conhecimento é a nossa principal bagagem. Nós não temos só essa existência, nós temos várias, nós somos espíritos eternos. Esse conhecimento nós iremos levar conosco para todas as nossas outras existências. E olha que importante. Então a gente fica muito feliz, de coração. A gente pede que compartilhem, que mandem a sua curtida, a sua mensagem. Enfim, interajam conosco na nossa transmissão, viu? Todos são aqui muito bem-vindos. Eu vou agora começar a dividir de tela. Agora eu viro coadjuvante. Por quê? A palestrante da noite é da área da comunicação, do jornalismo. Quem sou eu, hein? Nós estamos recebendo hoje nossa querida Sônia. Seja muito bem-vinda, Sônia. É uma alegria recebê-la, pessoal. A Sônia tem um trabalho muito bacana, transmite em Rogério Goulart. É uma espírita ferrenha, batalhadora. O Isaías Claves esteve aqui a semana passada, mandou transmitir um grande abraço. Sônia, seja muito bem-vinda. Esse sorriso seu aí já encheu a tela, não precisa mais nada, nem precisa mais palestra. Obrigada, viu, Edu? Obrigada pelo seu carinho. Eu fico assim, banhada de afeto, né? E de consideração. Eu agradeço demais. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria. Que bom, né, Sônia, a gente poder ser útil, né? Tá aqui falando de coisas boas em momentos tão difíceis, né? Que até o tema que você hoje vai abordar, e a gente ter essa esperança, essa fé alicerçada que a doutrina espírita nos dá, é um farol, né? Não é uma luz, é um sol que acende em nossas vidas, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, nossa. A gente agradece a todos que estão aqui conosco, alguns ainda estão se conectando. Deu um probleminha no Facebook, lá demorou um pouquinho, o Facebook tem dado às vezes uma enroscadinha, mas está indo, vai caminhando, o pessoal vai chegando. Então vamos, né, como sempre nós fazemos, iniciando as nossas palestras, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre agradecendo, Pai, pelo amor, pela dor, pelas facilidades, pelas dificuldades, pelas incertezas, pelas certezas, enfim, por essa coisa maravilhosa que é a vida a cada instante, a cada momento, revelando novos acontecimentos, novos horizontes, nos ensinando a cada dificuldade, a cada momento que nós vivemos, e com isso, Pai, nos fortalecendo, nos direcionando rumo a Ti, nessa busca incessante no ser humano melhor, através da transformação moral que a doutrina espírita tanto prega, tanto nos ensina, né? Que nós possamos aproveitar essa nossa atual encarnação, meus irmãos, que é a mais importante. Né? Nela nós podemos escrever uma nova página, a cada novo amanhecer, uma página mais bela. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, por conhecer essa doutrina, por ter amigos maravilhosos, por receber a nossa querida amiga essa noite, e que essa noite seja muito proveitosa para todos nós. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Sônia, boa palestra e eu vou ficar interagindo aqui com o pessoal, tá bom? Combinado. Vamos lá. Primeiro, obrigada, viu, pessoal, por estar aqui. São reflexões pertinentes ao momento que estamos vivendo, né? Eu conversava com o Edu antes da gente entrar ao vivo. É muito natural que sintamos o impacto das vibrações difíceis que nos rodeiam e que se manifestam em energia que impacta, né? Que desacomoda a gente, que contraria, em situações e em pessoas. Então, nesse momento do planeta, tudo está muito em ebulição. Tudo parece muito desorganizado. Mas eu gostaria de lembrar que, primeiro, quem governa o nosso planeta é Jesus. E eu gostaria de começar com uma frase dele que diz assim: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, do Cristo Consolador, no item 1. Então, nesse momento em que somos bombardeados de situações, de notícias, que tomamos conhecimento de ocorrências que ferem a nossa sensibilidade, é natural, vou repetir, que sintamos o impacto disso. Por quê? Há algumas reflexões a fazer. Primeiro, que a nossa origem, ela é divina, nós fomos criados por Deus. E tudo aquilo que é contrário à lei divina, nos fere. Seja quando nós fazemos, porque dela estamos nos afastando, seja quando recebemos as vibrações, a energia de algo que esteja acontecendo que seja contrário à lei. Ao mesmo tempo, a gente sabe que nada foge à lei de causa e efeito. E aí existe uma pergunta, uma consideração, uma reflexão a fazer. Que tipo de espírito necessita estar encarnado nesse momento do planeta Terra, no Brasil? Onde você está, onde eu estou. Nesta família, nesta cidade, nesta condição social, nesta condição profissional, nesta condição de relacionamento de mãe, de esposa, de irmã, de tio, de pai, de avô. Que tipo de espírito precisa vivenciar o que eu vivencio, o que você vivencia? A gente precisa se perguntar, né? E aí, há um recurso que o espírito tem, que nós, espíritos, temos, de vigilância, porque quando eu faço essa pergunta e você passa a pensar em você, você está utilizando do recurso que é poderosíssimo para nós, espíritos, que é o pensamento. Então, já se abre em nosso cérebro, nos mecanismos físicos cerebrais, uma possibilidade de entrar luz nas considerações, nas nossas considerações a respeito dessas contrariedades ao nosso redor. Lá na Gênese, que é uma das 5 obras básicas do Espiritismo,
Kardec escreve no capítulo 14, os fluidos, que o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Vejam a necessidade de atentarmos para a qualidade dos nossos pensamentos diante das situações que estamos vivenciando. Não é fácil ter esperança em tempos difíceis. O impacto da dificuldade é natural, temos a lei de conservação. Seria antinatural a gente adorar sofrer. Ai, que delícia, estou sofrendo. Ai, que coisa boa, olha lá, aquela notícia horrorosa, que coisa deliciosa. Isso é antinatural, nós somos de origem divina, acabei de falar. Mas a esperança é necessário ser alimentada para que a gente possa, através do pensamento novo, e o pensamento novo é trazido pelo Evangelho, para que a gente possa se sentir forte o bastante para lidar com essas situações. E não ir no efeito manada, né? Não ir Maria vai com as outras, né? Não ir simplesmente de roldão, porque todo mundo está pensando assim, porque todo mundo está fazendo isso. Não, você não precisa fazer igual a todo mundo. Você precisa fazer igual a sua consciência já consegue fazer, dentro daquilo, do tanto que ela já se expandiu, a partir do conhecimento do Evangelho. Então, lá na Gênese, continuando no mesmo capítulo, Kardec fala assim: o pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Traduzindo assim de uma forma bem simplista, o que você pensa tem impacto. Ah, Sônia, mas eu vou negar que existe uma dificuldade. Não, não vai negar, mas vai pegar o Evangelho para poder olhar através dessa lente que o Evangelho amplia a mesma situação. Uma coisa é você olhar a situação sem Evangelho, outra coisa é você olhar a situação com o Evangelho. Muda tudo. Uma coisa é você olhar a situação sem ser espírita, outra coisa é você olhar a situação sendo espírita. Tudo muda. Ai, a gente é superior. Não. Eu estou falando daquilo que eu, espírita, consigo fazer por mim ao lidar com o Evangelho à luz da doutrina espírita. As outras denominações religiosas farão de acordo com a capacidade de compreensão. A minha é essa, e esse é o bem que o Espiritismo me faz, trazendo o Evangelho de Jesus iluminado para mim, ampliado, para que eu me sinta forte o bastante para lidar com as situações pelas quais eu preciso, necessito passar, como processo de educação dentro do meu planejamento reencarnatório. Continuando, Kardec diz: os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes, ou seja, contrários, se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. Então, quando você está assistindo a sua televisão, quando você está ali passando as coisas no celular, não se engane. Você está absorvido e dando plasticidade a tudo aquilo que você está assistindo. Se você é daqueles que amam a notícia ruim, que adora ver uma tragédia na televisão, que não perde um jornal para ver as piores notícias do dia, cuidado. Se você é daquele que observa só o mal que existe nas pessoas e nas situações e se fecha naquilo, alimentando essa condição mental, cuidado. Como diz, eu acho que até eu coloquei aqui o Leon Denis também, mas está mais para frente. Reafirmando aqui, trazendo novamente o que Kardec põe na Gênese aqui, né, nos fluidos, né, há uma incompatibilidade entre bons e maus fluidos. Então, se você fica se alimentando, é como se você pegasse, se alimentando dessas coisas ruins, é como se você pegasse uma lixeira energética e saboreasse isso.
fosse colocando para dentro. Não estou aqui, como jornalista, eu jamais faria isso, inclusive, não estou aqui dizendo que é para você não tomar conhecimento do que acontece no mundo, pelo amor de Deus, né, gente? O problema é, quando essa notícia chega, vou repetir, o que é que você faz dentro de você com aquilo? Essa é a questão. Mas como é? Por que a gente fica infeliz, né, nesses tempos difíceis? Por que a gente fica tão atordoado, fica tão... Primeiro, pela nossa própria condição moral e espiritual, né, gente? Nós não somos essa flor toda, né, essa coisa evoluída espiritualmente, né? Se fosse, não estaria dentro dessa condição mediana num planeta de expiação e provas, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, eu acabei de citar isso aqui de uma forma mais coloquial, mas na pergunta 614, Kardec questiona o que deve se entender por lei natural, né? E o Espírito da Verdade responde: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeiramente necessária é a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer. E aí eu grifei aqui, porque eu estou lendo aqui a palestra que eu montei, né? E eu grifei e coloquei bem em negrito assim: e ele só é infeliz, o homem só é infeliz porque dela se afasta. Porque se afasta da lei divina. Aí, às vezes, você acha que se afastar da lei divina é só o criminoso que comete um assassinato. Gente, sabe lá no Evangelho quando fala assim que o adulterar é toda vez que você tem um pensamento contrário ao bem? Então, isso é se afastar das leis divinas. Sabe quando você despreza a capacidade que você tem, por exemplo, de vigiar seus pensamentos? Você despreza e se deixa levar por notícias, por alimentos energéticos muito pesados, fica ali absorvendo tão somente aquilo o tempo todo. Isso é se afastar das leis divinas. E aí, existem vários exemplos que estão citados numa lição, na lição 55 do livro Espírito da Verdade, que diz assim: assim falou Jesus, que é o André Luiz que escreve. E ele fala várias situações em que a gente se afasta, né, da lei. Então, ele começa assim: disse o mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, olha a reflexão do André Luiz, mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Aí, olha a reflexão. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu, diz o André Luiz. Proclamou o Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A reflexão: o espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Então, eu vou voltar àquela reflexão que eu fiz. Se estamos aqui em um planeta de expiação e provas, necessitados de estímulos e de constrangimentos que nos eduquem, é porque a gente tem um passado. E aí, esse momento aqui da carne é sagrado, é maravilhoso, mas não é nada fácil, né? E ele continua: ensinou o mentor divino, não condeneis e não sereis condenados. Isso aqui, gente, é no dia a dia, pode nos confundir um pouco. Porque se alguém faz algo ruim, naturalmente há um discernimento, um julgamento dentro de nós, porque a gente já sabe discernir entre o bem e o mal. Agora, esse discernimento deve nos servir para que a gente não deseje o mal, mas não para a gente acabar com a pessoa, né? E achar que a lei de Talião deve ser utilizada e achar que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos, aí já descamba, né? Aí a gente já fica na mesma altura, no mesmo nível, querendo fazer com
com ele o que ele fez com o outro, né? Mas a reflexão do André Luiz é: não critique o próximo, para que o próximo não critique você. E ele continua. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, eu e o Edu, a gente falava isso agora há pouco. Quando o arado descansa além do tempo justo, encontra ferrugem que o desgasta. Não descanse diante das suas dificuldades. Não descanse. Eu estou falando do ponto de vista do espírito. Não descanse quando o seu pensamento começar a descambar para um lado que você percebe que é muito distanciado da lei. E isso está nas pequenas coisas, viu, gente? Como eu falei agora há pouco, a gente acha às vezes que é só os que cometem crimes muito graves, né? Mas não é. O evangelho, toda vez que a gente se distancia da lei, a gente está adulterando a lei, né? Tentando adulterar, porque adulterar a gente não consegue. Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, essa frase é ótima, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão só para si. Então, a gente fica nessa busca desenfreada, né? Tendo como referência para o nosso julgamento tudo aquilo que é material, esquecendo-nos de que somos espíritos, aí qual que é a impressão que dá? Que a gente é uma pulga querendo dominar um cachorro inteiro, né? Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Gente, isso aqui é muito interessante. A reflexão do André Luiz é: interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Assim diz o André Luiz nessa lição do Espírito da Verdade, né? É interessantíssimo isso aqui. Atualmente a gente tem julgado, porque tá aí, né? E a gente vê a postura que traz desilusão, que incute na cabeça da coletividade a desconfiança, a desesperança, né? E quando a gente se depara, normalmente a reação, vou repetir, que é natural diante da lei de conservação, é de rejeição imediata e de uma crítica muito ferrenha, né? Esquecendo-nos de que talvez fôssemos mais úteis, como espíritas que somos e que cremos em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, talvez fôssemos mais úteis se fizéssemos uma prece por aquele que erra. É muito difícil isso, né? Por quê? Porque a gente rejeita o ser diante da sua postura. E aí a gente acaba criticando, a gente acaba caluniando, né? Adornando-nos com a lata de lixo, né? Sendo que a gente já tem como tirar os diamantes da oração, os diamantes da luta da gente com a gente mesmo, né? Mas a gente não tira isso daqui de dentro, a gente acaba tirando o homem velho que ainda existe, né? O nosso lixinho, lixão moral, né? E devolvendo para a sociedade, esquecendo-nos de que a composição da psicosfera de qualquer ambiente, meu ambiente, né? Psíquico, espiritual, do meu lar, eu sempre repito isso nas palestras, da minha rua, da rua onde eu moro, da cidade onde eu moro, do estado aqui, do estado de São Paulo, a psicosfera do Brasil, a psicosfera do planeta, ela é composta pela união da psicosfera mental de cada um de seus habitantes. Agora, pense aí, se a gente se deixa levar, né? Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as suas próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, diz o André Luiz. Pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Aí é de consciência para consciência, né? Tem
trecho de uma lição, o livro chama-se Semear a Esperança, que é da irmã Sheila. E ela diz assim, que esses seres, né, em desequilíbrio, sem esperança, existem aos milhões, habitam casebres e palácios. Então, não é uma questão tão somente de faixa social, que fala se a gente sofre ou não. Todo espírito encarnado sofre, gente, não tem jeito. Pode não sofrer, por exemplo, o rico, ele pode não sofrer a restrição de algo material que o pobre sofre. Mas o sofrimento do espírito é para todos, viu? Deus não faz conta assim, não, o rico não sofre, só o pobre que sofre. Não, não é assim, né? E aí ela fala, muitos ocultam-se sob o verniz de posições transitórias, a ilusão do mundo, né? Este viu o afeto partir para o além sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos. Isso aqui está muito comum hoje. Muito comum, muita agressividade, né? Muita desilusão. Pessoas que recebem a confiança da coletividade de repente, ou religiosa, ou de condução dos destinos de uma cidade, de um estado, do nosso país, ou de outros países, confiadas pelo voto, e aí é um estardalhaço, né, de desencontros conscienciais e de equívocos e de ilusões, e que acaba decepcionando, acaba ferindo a coletividade, e isso é grave, muito, muito, muito grave, e ainda mais quando você tira a esperança, né, de quem você deveria incutir a esperança, através de um trabalho honesto, bem feito, né? Religiosos, nossa, tantas situações, né, gente? E aí ela fala assim, são os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela provação e perderam o ânimo e o equilíbrio. E aí eu venho aqui com um conceito, né, de provação, que está no Consolador, e que Emmanuel fala que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Discípulo rebelde e preguiçoso. Rebelde diante das leis, né? Preguiçoso porque não andava sem aquele estímulo. Vou repetir uma frase que eu falei no início da palestra, sem aquele constrangimento, né? E aí a Sheila, no mesmo livro, na mesma lição, ela fala, cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear a esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Não é nada piegas, não, tá? Não é ver um negócio pegando fogo e falar, ai, isso aí é porque você tocou fogo na vida passada, agora aguenta o fogo. Não é disso que a gente está falando. É assim, olha, eu estou aqui do seu lado, vamos lá, vamos tentar apagar esse fogo. Isso é a esperança, né? Esse é o propósito da reencarnação, da gente se sentir pronto sempre para auxiliar, começando pelo auxílio a nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ela continua, por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança de quem chora. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente vê isso no caso de Bartolomeu, no Boa Nova, né? Bartolomeu traz aquilo que a gente traz no coração. É a lição 8, que se chama Bom Ânimo. E aí... Humberto de Campos... Peraí, gente, deixa eu beber uma água. Humberto de Campos descreve o apóstolo Bartolomeu como um dos mais dedicados discípulos do Cristo, mas que ele era triste. E Jesus surpreendia ele em meditações profundas
profundas e dolorosas. Lembra que eu falei que é natural a gente sentir o impacto das situações? E veja o que é que incomodava Bartolomeu. Ele diz para Jesus que o evangelho enche o coração dele de esperança. Mas aí ele fala assim, quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, aí vejam só, se isso aqui não tem a ver com o que a gente está sentindo na atualidade. O selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. E aí ele tem uma frase que eu penso que se encaixa perfeitamente, muitas vezes, nesses momentos em que a esperança parece fugidia, né, da nossa alma, nesses tempos tão difíceis. Ele diz assim para Jesus: por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E aí, Jesus fita-o, né, olha para ele com brandura e fala com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Lembra quando eu falei para vocês? Não é negar a realidade, mas é, como espírita, permitir que o espiritismo adentre a minha alma e as minhas reflexões para que eu possa olhar a situação de outra forma, sem me desequilibrar, sem afundar-me na desesperança. Que, aliás, gente, esse tem sido o recurso de neutralização das trevas para com todos nós. A monoideia, a desesperança, a inação, especialmente quando pensamos no celular. Uma obsessão através da monoideia que paralisa os mecanismos dos pensamentos, nos fazendo girar o feed horas e horas seguidas, imobilizados, sem o cumprimento de muitos deveres que estão sob nossa responsabilidade. Para que precisa de processo obsessivo, mas ostensivo? Não precisa. Neutraliza-se o médium, neutraliza-se a tarefa do pai de família, da mãe que está amamentando a criança sem nem estabelecer vínculo, com o celular na mão, que vai passear com o filho e não estabelece, não cuida do seu vínculo, balança o carrinho assim, ó, vai andando com o carrinho e o celular na mão. Do trabalhador, que deveria estar honrando a oportunidade do trabalho e ocupação útil e sagrada que é, né, de onde a gente tira o sustento, e está lá dando um jeitinho de ludibriar a realização da sua tarefa através de um recurso aí qualquer tecnológico para sabotar, para não precisar trabalhar. Da mentira de ir em busca, por exemplo, de um atestado médico para poder folgar. São tantas possibilidades de neutralizar a ação de reconstrução e de educação que nós assumimos antes de reencarnarmos. Então, Jesus faz essa provocação a Bartolomeu, onde já se viu uma notícia boa não produzir alegria. E aí ele diz assim: não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Bom ânimo, gente. É a boa nova, é o evangelho de Jesus, que é a boa notícia. Só que aí Jesus faz esse alerta que o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, toda crítica que você faz no mundo seja diferente daquilo que você critica. Eu preciso ser diferente daquilo que me causa constrangimento. Que fique muito claro, quando eu vir algo ruim, que eu não quero mais aquilo para mim. Mesmo que a minha história pregressa como espírito milenar que sou, essas situações constem. Às vezes,
quanto mais impactado a gente fica, é porque talvez inconscientemente haja uma sinalização do que fui. E é como um espelho que eu olho e falo, misericórdia, não quero mais isso para mim de jeito nenhum. Que coisa horrível, que coisa esdrúxula, né? E aí, Bartolomeu faz ainda 2 questionamentos que calam fundo na alma. Ele diz assim, primeiro ele pergunta para Jesus, o evangelho exige de nós fortaleza permanente? Lembra que eu falei que é natural a gente sentir o impacto? E Jesus responde, a verdade não exige, transforma, Bartolomeu. Então, é transformar, através da verdade do evangelho, a minha forma de lidar com as situações que se me apresentam. É fácil? De jeito nenhum. Eu brinquei agora há pouco com o Edu, falei assim, e dá-lhe evangelho, e lê evangelho de manhã, e reflete, faz evangelho no lar, e estuda o evangelho, e faz, e vai de cá, e vai de lá, e pega uma leitura do Emmanuel, e pega uma do André Luiz, e vai com o Divaldo Franco, com o Chico, e vai, Ivone Pereira, e vai, né? Fazendo aquele movimento que o Kardec põe na Gênese, que eu li agora há pouco para vocês, de reunir fluidos energéticos de uma vibração mais elevada. Para me ajudar, a gente não dá conta sozinho, não. A gente não dá conta sozinho. Que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Aí ele fala assim para Jesus, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Olha a resposta de Jesus. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Ele devolve uma pergunta. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que a arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E aí, Bartolomeu dá a última cartada. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? A resposta, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós, Bartolomeu? Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E aí, Bartolomeu recorda que ele tem um problemaço com a família dele. Eles têm muitos contratempos, né? E aí ele fala assim, que ele ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? E aí ele volta para casa. Quando ele abre a porta, os irmãos já chegam, o pai também, é um horror. Mas aí ele diz assim, quer ver? Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Prestem atenção nessa frase. Seu pai não conhecia Jesus. Ele o conhecia. Vou voltar. Essa questão da nossa responsabilidade em alimentar a esperança. Isso é nosso, para quem já conhece Jesus. Né? É o jeito de olhar que muda. A situação ruim não vai deixar de existir. Mas o jeito que eu olho para ela e o resultado desse jeito, como isso vai se desdobrar, depende muito da forma que eu enxergo. Né? E aí, todo mundo começou a estranhar o jeito do Bartolomeu se comportar. E aí, de tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Ele mudou, né? Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Né? É maravilhoso. Leiam os detalhes, que aqui eu fui pulando, né? Porque tem bastante coisa, né? Que acontece aí nessa lição 8 aí do Boa Nova. E aí o Leon Denis, apenas complementando essa questão, né, da atitude mental, né, como ter esperança em tempos tão difíceis, o Leon Denis, no livro Depois da Morte,
num capítulo que se chama O Perispírito ou Corpo Fluídico, ele diz assim, olha como é físico-químico, né? Como é físico-química, não sei, a reação, né? Físico-química na malha perispiritual, quando a atitude mental é mais elevada. O Leon Denis diz assim: a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os impulsos para o bem e o ideal, as provas e sofrimentos pacientemente suportados depuram cada vez mais o perispírito, estendendo, multiplicando as vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e deixam subsistir apenas as mais sutis, as mais delicadas. Sabe quando tem lá no Livro dos Espíritos que o bem neutraliza o mal? É isso aqui, né? Lembra? Quando é que a gente se afasta da lei? Eu fui fazendo toda a construção, né, durante a minha fala. Já estamos chegando ao fim. E no mesmo livro, o Leon Denis fala da prece. Em outro capítulo, chama A Prece, o capítulo. Ele diz assim: a prece, esse é outro recurso, tá, gente? A oração é fundamental para a gente conseguir ter força para lidar com as situações difíceis, nesses tempos difíceis. A prece é o pensamento voltado para o bem. Desdenhá-la é desdenhar a única força que nos arranca do conflito das paixões e dos interesses. Transporta-nos acima das coisas que se transformam e nos une ao que é fixo, permanente, imutável no universo. Eu fico pensando por causa de quantas coisas a gente sofre que são passageiras. Nós somos espíritos milenares e imortais. Imagine! E às vezes a gente fica pegado, né? Uma coisa pegado. Eu me lembrei de mim. Eu ri aqui porque eu vi um negócio aqui. Eu ganhei isso daqui. É uma caixinha de pedra-sabão que um dos meus genros trouxe de Ouro Preto para mim. E eu fiquei apaixonada na caixinha. E ontem, eu cheguei aqui e a caixinha estava rachada, quebrada na ponta. Eu até chorei, porque realmente eu estou muito afeiçoada à caixinha. E aí pergunta para um: foi você? Não, foi você? Não foi? Eu falei: mas, meu Deus, fiquei tão triste. Aí o Adolfo pegou uma cola, passou aqui e, gente, não é que consertou a minha caixinha, viu, Caio? Tá consertada a minha caixinha. O Caio nem estava sabendo que tinha quebrado a pontinha. Mas eu fiquei pensando depois, né? Eu falei: gente, eu me entreguei a uma tristeza tão grande por causa da caixinha, porque tem uma importância afetiva. Mas, gente, o afeto que eu tenho pelo meu genro, ele está aqui inteiro. Não é a caixinha. É muito mais do que a caixinha, né? Então, assim, quanto a gente precisa vigiar o pensamento. Já pensou se eu me deixo? Eu ia tentar descobrir quem quebrou a caixinha, né? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz assim: não apenas dilui as energias deletérias da prece, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa. Olha o poder da prece, gente. Que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Para de assistir coisa ruim, gente. Para de olhar coisa ruim na internet. Então, ela altera as paisagens mentais, emocionais e orgânicas por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Certamente não modifica as leis estabelecidas. É o que eu falei. A situação pode ser que não mude, né? A lei divina é de justiça, amor e caridade, né? No entanto, contribui com o vigor e a inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. E a última, né, vou encerrar com uma fala de Jesus, né? Quando ele encontra a mulher lá no poço, né, da água, e ele diz assim para ela: quem beber desta água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É disso que eu estou falando quando eu falo assim, que uma coisa é você olhar a situação sem evangelho, sem Jesus, sem o espiritismo, sem a sua religião, seja ela qual for. Outra coisa é você olhar com ela, né? Com Jesus. É outra visão. Você não vai sentir aquela aridez da situação, como se você não tivesse saída. Você não vai sentir isso, né? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É uma lembrança de Jesus. Outra vez, mais uma vez, de que somos espíritos imortais e de que tudo aqui é passageiro, em que pese o fato de que tudo aqui é sagrado, porque é uma oportunidade reencarnatória que jamais pode ser desprezada. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela paciência e eu estou aqui. Boa noite, Sônia. Muito bom. E a gente ter essa oportunidade de estar aqui interagindo, né, com as pessoas, vendo os comentários, aprendendo, fazendo algo de positivo, ocupando as nossas mentes, né? Isso aí. É isso aí. Somos é assim, um esforço, né? É um esforço. Um conjunto de atitudes, né? É verdade. Uma alegria recebê-la. Espero que a nossa empresária, a Cleusa, marque muito brevemente uma palestra com você. Gente, a voz dessa mulher é um passe, misericórdia. Cada vez que ela fala comigo é um negócio. Eu falei para ela, eu quero abraçar um dia ela. Já pensou, você já recebeu um abraço dela? Deve ser uma coisa formidável. Formidável. Sônia, muita paz, muita alegria, realizações para vocês. O Adolfo estava aqui com a gente assistindo. Meu amor. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, né? A gente pede para que compartilhem, porque a gente vai alcançando um número maior de pessoas, né? O Facebook vai entendendo, né? A Sônia, jornalista, ela sabe como funciona. E aí vai propagando ainda mais a nossa mensagem, né? E sempre tem alguém precisando e é sempre muito bem-vindo. E a gente fica muito feliz, viu, Sônia, de tê-la aqui conosco. Eu falo que o maior necessitado é sempre, como é que eu falo assim, que a palestra é sempre para o palestrante. Primeiro. Sempre. Sônia, foi tão bom ouvir você. Foi ótimo, porque... ótimo me ouvir, só que eu sei o sapato que eu calço e o caminho que eu ando. Eu sei onde aperta. A Cleusa está te mandando um abraço aqui. Ó. Nossa Senhora. Aí, obrigado. Já recebi. Legal. Pessoal, antes da Sônia fazer o encerramento para nós, a prece de encerramento, só convidar todos, né, na próxima terça-feira, eu acho que é a primeira vez que ela vai fazer palestra online para nós, é Roberta Zagueto, de São José dos Campos. Todos estão convidados. E no domingo, às 9 da manhã, lá no Mestre Jesus, é o José Roberto Ribeiro, aqui de Araraquara. Também não me recordo, deve ser a primeira vez, eu não me recordo de tê-lo visto lá. Então, todos estão convidados, tá bom? Sônia, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Mestre querido, aqui estamos, desejosos sempre de aliviarmos as dores que para cada um chegam de formas diferentes, trazendo o receio e a insegurança. Confiamos, Jesus, o nosso coração ao teu amor, ao teu evangelho bendito, preenchendo o nosso íntimo da esperança, do bom ânimo e da coragem, mas nos aninhando
em teu abraço consolador, nas certezas de vida eterna, acarinhados pelo teu olhar sereno, pelo perfume da tua alma, que nos preenche o pensamento e os sentimentos, de paz e de confiança. Rogo por cada família, por cada lar, pelas equipes espirituais que coletam de nós as vibrações benditas capazes de auxiliar o próximo. Que na noite que se aproxima de sono e de descanso, possamos estar com os trabalhadores, amigos espirituais, em tratamento, em estudo e em tarefas de auxílio que nos sejam possíveis. E sempre agradecidos, rogamos ainda uma vez que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Sônia, grande abraço, muita luz, muita paz. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima terça-feira, com a nossa amiga lá de São José dos Campos, a Roberta, e que todos tenhamos uma excelente noite, com bastante reflexões em cima de tudo que nós aprendemos hoje, e que possamos amanhã, ao abrir os nossos olhos, lembrando dos ensinamentos, fazer o principal, que é colocá-los em prática, porque senão tudo que nós ouvimos aqui se torna letra morta. Tá bom? Um grande abraço a todos. Sônia, um abração, muita luz, abraço em toda a família. Adolfo, está escutando? Um abraço para você. Muita luz, muita paz. E até a próxima, Sônia, e o pessoal aqui até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.